Sabe, já parou para pensar em quantas semanas a vida da gente realmente tem? A questão do que fazer com o nosso tempo é uma das mais profundas que existem, e a verdade é que é muito, mas muito difícil entender a própria vida. E por quê? Porque a gente está mergulhado nela até o pescoço. Imagina só, a pessoa está lá no meio do oceano, aprendendo a nadar, com onda vindo de todo lado. O foco total, a única preocupação é respirar, né? Manter a cabeça fora d'água. Como é que numa situação dessas dá para ter uma noção do tamanho do oceano? É quase impossível. Pois é exatamente assim com a nossa vida. A gente fica tão focado no dia a dia, nas ondas do cotidiano, que não consegue enxergar o todo. E claro, a vida é cheia de coisas que disputam a nossa atenção. Cada hora passada no sofá é uma hora menos para correr atrás de um sonho. Cada momento perdido em notificações é um momento que não volta mais com as pessoas que a gente ama. O problema não é uma distração ou outra, sabe? É o acúmulo de tudo isso. De repente a gente perde o rumo e nem percebe. Então, que tal a gente fazer um exercício de perspectiva? Vamos subir num balão de ar quente e olhar o mapa de uma vida lá de cima. De lá, a gente consegue ver os caminhos que já foram percorridos, as curvas que foram feitas e, mais importante, todos os lugares que ainda podemos ir. Agora, se prepara, porque este número pode mudar a forma como a gente enxerga a vida para sempre. Se alguém tiver a sorte, a grande sorte, de viver 100 anos, terá 5.200 semanas. De repente, a vida inteira, que parecia infinita, se torna algo contável, palpável, finito. Vamos quebrar esse tempo? As primeiras 1.000 semanas levam a gente da infância até o fim da adolescência. Pensa nisso. Ao chegar aos 20 anos, quase um quinto da vida já foi. Um tempo precioso para aprender, crescer e se tornar quem a gente é. O relógio não para e não dá para se dar o luxo de desperdiçar esse tempo. Agora, a gente entra no que podemos chamar de o grande período central. Bem-vindos à maratona de aproximadamente 45 anos, que é a vida adulta. É aqui que a verdadeira corrida começa, dos 20 aos 65 anos. É o trecho mais longo e denso da nossa jornada. É nessas 2.000 semanas de trabalho, mais ou menos, que a maior parte do que a gente chama de vida se desenrola. Carreira, filhos, casa, viagens, amores, desamores. Pense na própria jornada. Quantos desses marcos já foram alcançados? Quantos ainda estão por vir? É a grande transformação da juventude para a maturidade. Todo mundo sonha com a aposentadoria, não é mesmo? Aqueles anos dourados de liberdade e lazer para finalmente fazer tudo que a gente adiou. Mas e se eu dissesse que, para a maioria das pessoas, esses anos dourados são, na verdade, um mito? A realidade é que pouquíssimos de nós chegarão aos 100 anos. Com uma expectativa de vida média de 75 anos no Brasil, aquelas sonhadas 1.800 semanas de aposentadoria, que vão dos 65 aos 100, são uma ilusão para a grande maioria. O tempo é bem mais curto do que a gente pensa. E aqui está a ironia. Se alguém viver até os 80, o que é ótimo, terá cerca de 780 semanas de liberdade após se aposentar. É quase o mesmo tempo livre que se tem na infância. Chega a ser uma piada cruel do destino, não acha? A mesma quantidade de tempo, mas só em uma dessas fases se tem a energia e a saúde para realmente aproveitar. E claro, tudo isso parte do princípio de que a jornada vai ser longa e sem grandes percalços. A vida é frágil, sim, mas isso não é um motivo para desespero. É um chamado para viver cada dia ao máximo, como se fosse o último. Essa fragilidade nos leva a um dos aspectos mais duros e importantes da nossa finitude: o tempo com quem a gente ama. Pense nas pessoas mais importantes da sua vida. Pais, irmãos, melhores amigos. Quanto tempo realmente resta com cada um deles? Lembra de quando você era criança e os pais eram o centro do universo? Parece que foi ontem, não é? A verdade chocante é que, quando a gente sai de casa, mais de 90% de todo o tempo presencial que teremos com eles na vida inteira já passou. É uma realidade bem forte de encarar. E não se trata apenas dos pais. Pense em todos os entes queridos que não moram mais por perto. Irmãos, amigos de infância, para muitos deles, a maior parte do tempo juntos já ficou para trás. Cada dia que passa é um dia menos de convivência. A gente lembra fácil da primeira vez de tudo, o primeiro beijo, a primeira viagem, mas e a última vez que se fez algo, pela última vez? Essa é mais complicada.
Geralmente ela acontece sem que a gente nem perceba. Pense naquele hobby que a gente sempre tem preguiça de fazer, naquela viagem que fica sempre sendo adiada, naquele amigo que nunca dá tempo de ver. E se a última vez que a chance de fazer essas coisas apareceu, já tiver passado? A vida entra no caminho e, quando vemos, pode ser tarde demais. Eu sei, tudo isso pode parecer um pouco pesado, mas não precisa ser. Na verdade, essa pode ser a ideia mais libertadora que existe, porque quando a gente se dá conta do quão finito é o nosso tempo, é que se começa a viver de verdade. A nossa vida é um presente incrível e cabe a cada um de nós decidir como usá-la. É como uma tela em branco, o pincel e as cores estão em nossas mãos. O que vai ser pintado? Uma obra-prima de aventura, amor e alegria, ou um retrato de arrependimento e oportunidades perdidas? A escolha de cada um. Então, esta análise toda nos deixa com uma pergunta final. Não sobre planejar os próximos 50 anos, mas sobre o agora. O que e quem é realmente importante neste exato momento. É bom lembrar, o tempo é a moeda da vida. É a única moeda que temos, e só cada um de nós pode determinar como ela será gasta. Então, é preciso ter cuidado para não deixar que outras pessoas a gastem por nós.